nós estarmos aqui no segundo domingo, segunda semana da nossa série, falando sobre ressurreição. Domingo passado a gente falou sobre Páscoa, né? Esse momento tão importante, tão marcante na história de todos nós, porque é um momento de choro da sexta-feira da paixão, um silêncio ensurdecedor do sábado, perplexidade, dores, angústia. E depois no domingo, a boa notícia, porque procuras entre os mortos aquele que vive. Isso produz para a nossa vida agora esperança, esperança que muda a história de todos nós. A história da humanidade é marcada por esse momento de ressurreição da nossa vida, na vida de Jesus, que afeta a nossa vida. Porque ele diz assim: se Cristo ressuscitou, eu e você juntamente com ele também ressuscitaremos. Ou seja, há uma promessa, há uma palavra, há um empenho de Deus quando ele cumpre a promessa na vida de todos nós. E hoje a gente vai falar um pouco, quando a gente começou a série Ressurreição na Páscoa, é para pensar o seguinte: bom, esse é o fundamento. E agora? Como isso afeta a minha maneira de viver? O que é a ressurreição, uma coisa que parece loucura, e o é para os homens, como isso afeta a minha vida diária, no meu casamento, no meu trabalho, minha vida social, minha vida com Deus, como isso se torna vida na vida, ou a vida em nós. Lá em Coríntios fala assim: se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então ele está dizendo, ele é o primeiro entre todos nós. Ou seja, ele está dizendo, assim como Jesus ressuscitou, Paulo escrevendo aos Coríntios, uma igreja complicada dos seus dias, graças a Deus pela carta de Paulo aos Coríntios, porque a gente acaba olhando para as nossas realidades de hoje, entendendo que Deus preparou uma carta de orientação quando nós mesmos enfrentamos as nossas dores, as nossas perplexidades nos nossos dias. Paulo escrevendo agora aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e vivificará também os vossos corpos mortais. Há uma promessa de Deus, assim como o pecado, a morte, entrou no mundo através de um só homem, Adão, a palavra de Deus nos ensina que o resgate, a ressurreição, a vida, o perdão pelo pecado, a quebra do que nos separava de Deus, a nossa reconciliação com o Criador, também se dá através de um único homem, que é Jesus Cristo. Hoje a gente vai aprender pelo menos 3 tópicos sobre o que agora a ressurreição impacta a nossa vida diária. Como isso afeta a nossa história. Então a primeira coisa, quando a gente vai ver aqui, e hoje a gente tem estreia de um equipamentinho novo aqui para a gente poder caminhar, Então a gente vai aprender de uma coisa. A palavra de Deus, esse é o primeiro tema que a gente vai aprender hoje, A vida eterna é uma garantia. É uma garantia. Então a primeira coisa que a gente aprende é que a vida eterna agora se torna uma garantia de Deus para a vida de todos nós. Então há eternidade, há algo que vai afetar a nossa vida, não apenas nesse mundo, mas aquilo que vai repercutir da nossa vida lá na eternidade, lá naquele tempo. Vou voltar um pouco para trás aqui, para mim poder enxergar todo mundo. Então a vida eterna agora é um fato para todos nós. É algo que não é apenas uma perspectiva. A gente vai entender que a morte e ressurreição, porque Cristo vive, agora nós podemos ter salvação e redenção. Então a palavra de Deus está nos ensinando coisas extremamente importantes para nós. E o primeiro tema, ou o primeiro versículo que a gente vai ver hoje, que é João no capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive em mim, que vive e crê em mim, jamais morrerá. Olha que coisa bonita.
jamais morrerá. Então a gente fica pensando, então a gente vai ser Highlander, né? A gente vai viver para sempre. Não é disso. Ele está dizendo que há uma vida que vai ser muito mais ampla e extensa, porque agora nós não estamos sujeitos a esse corpo temporal, a esse corpo que se corrompe, esse corpo que é destruído. Deus está dizendo, há uma promessa para nós, há um fato novo que entrou na história. E qual é o fato novo? Jesus ressuscitou, e aqui falando de Jesus, sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim. Então aqui agora um fato importante da gente entender. Qual é o fato? Eu preciso crer. Crer em quê? Exatamente, crer em quê? Crer que Jesus é o Cristo, aquele que veio da parte do Pai, aquele que veio para nos dar a vida, que dá a vida por nós, que vence a morte no nosso lugar, que ressuscita e traz para nós as promessas tão aguardadas. Então, quando a gente olha para essa promessa, a pergunta para mim é: você crê na ressurreição? Você crê em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta importante, porque às vezes a gente fala assim, eu creio em algumas coisas. A gente está preparando uma série sobre o credo apostólico. O que de fato são as nossas crenças? Aonde estamos alicerçados? É a palavra de Deus e como a gente traduz isso em alguns pilares importantes da nossa fé, para que a gente não fique confuso com tantas palavras, ideias, práticas que a gente vê nos nossos dias. Mas o fato é que sem entender, sem compreender a ressurreição, eu não vou poder viverá, mas aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, olha, você vai experimentar algo maravilhoso para a sua vida. Você vai viver tudo que Deus tem. Essa é a validação. Isso é o que Deus tem para cada um de nós. Pare e pensa na sua história e na sua jornada. Aonde está fundamentada a sua fé? No desejo de crer muito? Ou naquilo que Jesus é e diz para nós que vai fazer, fez e fará na nossa vida? Então, quando eu olho para isso, a gente lembra de um outro texto importante, que é João 14. Aqui em João 14 tem um texto que vai nos ajudar a entender isso. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar esse lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a primeira coisa que Jesus está falando para nós, fala assim: deixa seu coração ficar pesado, não deixa seu coração ficar angustiado, amedrontado, abatido. Ele está dizendo, não deixe seu coração ficar turvo, não deixe seu coração escurecer, não se turbe o vosso coração. Aí ele fala de novo, mas crede em Deus, ou seja, entende o que Deus tem para a sua vida. É preciso crer. Não se trata apenas de uma religião, de práticas, de rituais. Os nossos rituais são bons, eles são para que a gente entenda, que a gente compreenda, eles são sinais de direção de Deus para a nossa vida, mas eu preciso crer em Deus. Aí ele diz, crê também em mim, Jesus está dizendo. Então crê no Filho, ele está dizendo para nós, crê no Pai e crê no Filho. E aí ele diz uma coisa importante, ele está dizendo, olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar morada para vocês, mas eu vou antes, olha só que coisa, eu vou te preparar um lugar, e quando eu for vos preparar esse lugar, virei outra vez. Então deixa eu trazer uma ressalva aqui. A palavra de Deus durante todo o Antigo Testamento foi nos preparando para a vinda do Messias, que é Jesus. Todos os textos bíblicos tratavam de uma figura que deveria vir, nascido da mulher, da virgem, tudo isso foi previsto, tudo isso eram profecias. E Jesus, 2025 anos atrás, se fez gente e habitou no meio de nós. Agora, ele está dizendo, eu estou indo para a casa do meu pai.
E eu vou lá e vou preparar a morada e vou vir te buscar. Às vezes tem algumas palavras ou alguns textos que Jesus usa, algumas histórias que ele conta para nós, que às vezes na nossa cultura, uma cultura muito recente, né? Quando a gente fala do Brasil, 500 anos, não é verdade? Mas quando a gente olha para aquilo que Jesus estava falando, era uma cultura milenar, vinha lá do Abraão, do Isaac, do Jacó, e havia uma prática. E qual era a prática? O noivo, quando um rapaz ia casar com a menina, e até hoje em alguns lugares mais tradicionais de Israel, a gente pode encontrar isso, ele ia na casa, juntamente com seu pai, ia lá encontrar a noiva. Então os pais que arrumavam um casamento, né? A gente fica muito perplexo com isso, não casou por amor, casamento arrumado. As famílias antes davam os seus filhos em casamento. E ali era um pacto, uma aliança, que não envolvia apenas o casal. Hoje é mais fácil as pessoas separarem, porque ela acha que não tem que prestar conta para ninguém, porque é ela com mais alguém. Antes, isso era um desafio, porque se tratava de uma aliança de famílias. Eram duas famílias que se tornariam uma família através de uma nova casa que estava estabelecida. E Jesus, quando foi citar esse texto, eu vou para a casa do meu pai e vou preparar a morada, era porque o noivo, o rapaz, ia lá na casa da noiva, e se ela dissesse sim para o casamento, ele dizia, bom, eu vou preparar a morada e venho te buscar. Era um noivado, mais ou menos. Eu vou lá e vou construir lá no terreno do meu pai uma casa para nós. E quando a casa estiver pronta, eu vou voltar e vou te buscar para morar comigo. Então, olha só qual era o período de preparar moradia para que aquela casa pudesse ser estabelecida. Então, Jesus agora diz, a igreja, vocês são a minha noiva. Jesus está dizendo, a noiva, a minha você. Para nós homens, isso soa diferente, estranho às vezes, né? A gente é a noiva de Jesus. As mulheres às vezes entendem isso mais fácil, o desposar. E Jesus está dizendo, eu vou para a casa do meu pai e vou preparar morada para vocês. E quando a morada estiver pronta, eu voltarei para buscar. Aí a gente pode ver uma outra historinha, que é a história do noivo que saía e voltava à casa da virgem. E se a lamparina não tivesse acesa, ele ia embora. Então a lamparina era um sinal da noiva que estava aguardando o seu noivo. Se a lamparina não estivesse lá, significava que ela tinha desistido pelo caminho. Então quando Deus está dizendo para mim e para você, se mantenha aceso no Espírito Santo, se mantenha alerta, por isso que a Bíblia fala tantas vezes, vigiai e orai, se preparem, né? Estejam santificados, porque o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. Então a ressurreição de Jesus traz para nós a certeza de eternidade e de que Ele virá uma vez mais para nos buscar. E naquele dia não haverá segunda chance. Muita gente, né, tem um texto de Apocalipse que diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Porque quando tem uma canção antiga nossa, do nosso CD, que fala, e todo olho verá. Ele está dizendo o seguinte, você e eu, se não reconhecermos Jesus agora, e a obra dele, se a gente não crê em Ele também, quando Ele voltar, não terá mais chance, porque aí é uma volta para juízo, para buscar os que são dele e excluir os que não são dele. A pergunta para mim e para você é, você crê? Porque Ele está dizendo para nós que Ele virá outra vez. E Ele diz, vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, esteja vós também. Ele está dizendo, então eu quero que vocês estejam comigo. Mas é preciso que crer em Deus e crer também no Filho Jesus Cristo. Crer na obra redentora, crer na ressurreição. Né? Então quando a gente desenha esse túmulo vazio, que é um gráfico, né, mostrando aqui o túmulo aberto e lá escrito porque ele vive. Então eu entendo que o noivo não está atrasado, ele vai vir buscar e ele vai trazer
juízo sobre todos aqueles que não creram. A segunda coisa que a gente quer aprender hoje é que Ele é a justificação de todos nós. Isso aqui é fácil. Então, quando a gente vê lá o derramamento do sangue, o que é justificação? É o seguinte: Deus não podia simplesmente dizer, vocês estão perdoados, porque a palavra de Deus não volta atrás, e Deus havia dito que se o homem pecasse, ele estava destinado à morte, separação de Deus, e nós pecamos lá em Adão. E agora, para justificar o perdão de Deus, era necessário que se cumprisse a palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus? Era necessário que houvesse derramamento de sangue para poder ter remissão de pecados, perdão de pecados. A história foi contando para a humanidade a respeito disso, quando Deus foi de forma pedagógica ensinando através dos animais que eram apresentados em sacrifício no templo. E Deus dizia, você deve trazer um animal, ele não pode ter defeito, ele não pode ser cego, ele não pode ter mancha, ele não pode ter úlcera no estômago, para que assim ele fosse aceito como um sacrifício substitutivo. Já viu aquela expressão que a gente usa? O bode expiatório, aquele que leva a culpa. Então, esses animais, durante a história do templo lá em Jerusalém, e antes disso no tabernáculo, ele recebia a culpa de quem trazia a oferta. Mas agora, em Cristo, Deus muda todas as coisas, porque haveria agora um perdão de pecado, que não apenas perdoaria os pecados cometidos, mas transformaria a vida daquele que foi justificado. Então Deus está dizendo que vai justificar, né? E lá em Romanos 4 diz o quê? O qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso aqui é teologia, você precisa entender isso. Uma vez perdoados, agora, na ressurreição, nós somos justificados. Deus está dizendo, eu recebo a oferta do Filho Jesus, para que vocês agora sejam justificados e possam viver a vida que Deus tem. Então ele foi entregue, Jesus. Então quando ele está dizendo aqui, ele está dizendo o quê? Olha, Jesus é o quê? O Cordeiro. Então ele é o Cordeiro de Deus. Não é isso que a gente aprendeu às vezes quando a gente ia lá no serviço religioso, a gente dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que ele está dizendo? Jesus é o Cordeiro que foi entregue por causa da nossa transgressão ou transgressões e ressuscitou, trazendo para nós justificação. Então ele venceu a morte. Agora eu e você entendemos isso, na ressurreição de Cristo, nós temos uma nova história a ser construída. Nós temos uma nova vida a ser experimentada. Então quando eu olho para o Paulo escrevendo no Romanos, ele está dizendo para nós, vocês vão ser justificados. E aqui em Romanos 5, agora, ele está dizendo, agora, fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, uma coisa muito importante, Deus nos reconciliou consigo. Nós estávamos afastados da glória de Deus. Não havia quem se ligasse a Deus. Por mais que a gente pudesse fazer o bem, buscássemos fazer tudo que nós pudéssemos fazer com a nossa moral melhorada, que a gente pudesse entregar o nosso corpo. A Bíblia diz que isso era inútil, porque nós nascemos com defeito. Não havia como ofertar o nosso corpo, dizer, não, então eu morro por mim mesmo. E Deus diz, muito bem, gostei do seu altruísmo, mas você tem defeito, eu não posso aceitar você como oferta pelo pecado, porque você nasceu em pecado, seu DNA está corrompido. Então ele está dizendo, mas uma vez que nós somos justificados pelo seu sangue, olha que coisa bonita,
agora muito mais seremos salvos da ira de Deus. Agora que coisa mais linda. Antes, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele foi capaz de entregar o Filho dele para que eu e você tivéssemos vida. E aí o Paulo fala assim: então, meus irmãos, meus amigos, pensa bem, quanto mais agora Deus não nos dará, sendo nós amigos de Deus, porque nós somos reconciliados, nós somos reconectados, nós temos agora o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos agora a natureza nova, porque a Bíblia diz que nós somos feitos nova criação. Olha que coisa bonita. Isso não foi por mérito, não foi por aquilo que eu fiz, não foi por aquilo que você fez, não foi porque aquilo que você deixou de fazer, foi pela obra de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, Ele morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos salvos por Ele. E uma vez salvos agora, passamos a viver uma vida digna daqueles que são chamados, não mais inimigos, mas agora amigos. Fala comigo. Éramos inimigos, mas fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Olha que coisa linda. Então a ressurreição, a Páscoa de Deus, é um apontamento para o tipo de vida que agora nós passamos a viver. Nós somos justificados, nós fomos recebidos por Deus. E agora, o nosso terceiro tópico aqui para a gente aprender hoje é que a presença e o poder do Espírito Santo. Aí a gente pode pensar, sabe por que Deus nos deu o Espírito dele? Porque Deus sabia que nós não podemos ser deixados a sós. Você já parou para pensar que o Adão e Eva tinham um encontro pessoal com Deus todos os dias? Chá da tarde, virada do dia, Deus se encontrava com aquele casal. Deus pessoalmente andava no jardim onde eles habitavam. E de um dia para o outro, Ele resolveu seguir o caminho dele mesmo. Então Deus sabia que se Ele fizesse uma obra e uma vez mais voltar só no outro dia, nós desprezaríamos a obra de Jesus. Mas por isso que Ele fez o quê? Ele nos deu o Espírito Santo que nos convence. Ou seja, Deus agora habita em nós, Ele é parte da nossa vida. Deus agora, Ele foi ressurreto, elevado aos céus, enviou o seu Espírito Santo para que nós fôssemos batizados por Ele. Atos no capítulo 1, verso 8 diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vocês, ao vós, o Espírito Santo, e sereis minhas, fala assim, testemunhas. Não é que a gente vai contar como um testemunho. Ele mudou a nossa natureza. Agora a minha vida, a vida que eu vivo, faz de mim uma testemunha da ressurreição de Cristo. Faz de mim uma testemunha da obra perfeita de Cristo no Calvário. Faz de mim agora um testemunho da presença de Deus entre os homens. Porque agora eu e você receberemos poder. Esse vai ser o tema da nossa próxima série. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É interessante que muita gente desconhece a figura do Espírito Santo. Às vezes a gente fala de Deus Pai e muita gente fala assim, Deus Pai eu sei. Aí a gente fala de Deus Filho, Jesus também eu entendo. Mas quando a gente às vezes fala do Espírito Santo, Deus, por quê? De Deus Espírito Santo, as pessoas vão dizer, quem é esse? É uma força? É uma pombinha? É fogo? É vento? Não, a Bíblia diz que Ele é como, é uma maneira da gente ter uma ideia, porque é Deus Espírito, e Ele está dizendo que agora esse Espírito habita na minha vida e na sua vida. Quando a gente entende isso, Ele fala assim, agora você vai ver uma vida de quem testemunha disso. E aí Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês, fique convosco para sempre.
Então quem é o Deus que agora a gente desfruta do Espírito Santo? Deus Pai está ao céu, sentado no seu trono, o Filho ao lado dele, intercedendo por nós, e agora que habita em nós, que nos convence, que nos instrui, que nos ensina, que nos selou. O que é a função de um selo? Mostrar que não pode ser violado, não é isso? E também garantir a entrega. Então quando a gente paga um selo, a gente hoje tem pouca disso, porque a gente paga tudo agora, as encomendas vem tudo já no frete, aquelas coisas, não tem a ideia do selo ainda, né? Mas o selo é aquilo que é o estampado, o carimbo que diz, está pago, ele vai chegar ao destino. Então Deus está dizendo assim, o selo de Deus está na sua vida, para que você chegue no destino que Deus tem para você. Aí ele diz, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que coisa linda. Então quando a gente olha para esses temas, nós vamos ter o quê? A vida eterna garantida, que é o que a gente aprendeu. Fala assim, a ressurreição me faz lembrar e testemunha de vida eterna. Depois a gente aprendeu o quê? Que é a justificação do crente, porque ele morreu pelos nossos pecados e nos ressuscitou para a vida. Então agora eu e você temos certeza sobre eternidade na nossa vida. E a presença do Espírito Santo. Ninguém vai poder viver a vida que Deus tem sem que compreenda a ressurreição. Porque a ressurreição agora impacta diretamente o estilo de vida que nós temos. O que Jesus diz? Crede no Pai e crede também em mim. Ele está dizendo, crê no Pai que me enviou e na obra que o Filho realizou. Se você crê nisso, a Bíblia diz, se você crê no Senhor Jesus como Senhor da sua vida, confessar isso, será salvo. Quem quer salvação na sua vida? Eu quero. Amém? Então só tem uma certeza nessa vida. Quando o testemunho do Espírito enche o meu espírito com a voz que diz, tu és meu filho, a quem eu amo. Isso ninguém pode roubar de você. Isso não diz respeito ao que as pessoas pensam de você. Isso não é nem o que você pensa a respeito de você mesmo. Isso é algo que só Deus pode compartilhar no seu íntimo. Então às vezes lá em casa a gente brinca, as minhas filhas, meu filho pergunta, e aí pai, como é que vai ser? Eu falei, eu não sei, só tenho uma certeza, que eu sou salvo. O resto, tudo pode ter outras matemáticas aí, mas a certeza da salvação, porque isso não depende da obra que eu faço, depende de eu crer na obra que o Filho fez. Isso vai mudar a minha vida, vai afetar o tipo de obra que eu faço, vai mudar a minha história para sempre.